Olá, essa videoaula, ou aula narrada, tem por objetivo explanar a aplicação do método do custeio por absorção no cálculo do custo dos nossos três produtos em uma fábrica de eletrodomésticos. Vocês encontram esse exercício na apostila e aqui tem uma explicação mais detalhada. No caso, nós temos a nossa fábrica de eletrodomésticos, que fabrica o multiprocessador, liquidificador e o mini processador, e nós vamos apurar qual foi o custo unitário de produção no período inicial, ou seja, no período zero. Vamos saber detalhadamente como é que se calcula cada um dos custos diretos e indiretos para a produção desses itens. Vale aqui uma observação muito importante quando se trata do custeio por absorção, que é a definição entre custo direto e custo indireto. Ou seja, precisamos inicialmente saber quais são os custos que nós conseguimos apropriar e alocar diretamente ao produto sem a necessidade de algum critério de rateio. E é exatamente essa a distinção. O custo direto, ele é apropriado diretamente a cada produto, porque sabemos exatamente quanto foi o item consumido, quanto gastamos com cada item consumido para produzir cada um dos itens do nosso portfólio. Já no caso do custo indireto, como não sabemos exatamente quanto foi o consumo de recursos para se produzir aqueles produtos, não temos como apropriar os gastos diretamente a eles. Então, nós precisamos de um item chamado rateio, ou seja, precisamos utilizar um critério de rateio, e é por isso que nós definimos isso como um custo indireto. Significa que ele chegará ao produto, porém não de forma direta. Ele será feito de forma indireta por meio de adoção de algum critério de rateio. Aliás, esse é um dos grandes, é um dos principais problemas do custeio por absorção. Ao se utilizar um critério de rateio para os custos indiretos, há o risco de eu estar favorecendo um produto e desfavorecendo o outro. Se o critério de rateio não for o mais apropriado, eu posso tornar um produto mais caro ou um produto mais barato, por conta do critério que foi adotado. Mas isso é a essência do custeio por absorção, a segregação e separação entre custo direto e custo indireto. E é isso que nós vamos fazer logo adiante. O primeiro item, que é considerado mais tranquilo, mais fácil, é a apropriação dos custos diretos de fabricação, ou seja, aqueles gastos que nós temos como saber exatamente quanto foi o consumo de cada recurso apropriado a cada produto. O primeiro item são os materiais diretos, ou seja, a matéria-prima. Nós sabemos exatamente quanto que cada produto consumiu de matéria-prima. No nosso caso, kit retentor e lâmina, kit componente elétrico, componente acrílico, componente plástico, embalagem, ou seja, os itens necessários, componentes necessários para que eu tenha o produto elaborado, fabricado. Outro item que nós vamos considerar logo adiante é a mão de obra direta, ou seja, os salários, férias, encargos e demais benefícios que foram consumidos pela mão de obra direta, aquela que está diretamente ligada à produção daqueles nossos itens, aquilo que eu sei ou tenho como saber exatamente o tempo que foi despendido para fabricar cada um dos produtos. Outro item aqui no nosso exemplo é o nosso custo com energia elétrica das bancadas, ou seja, das máquinas. Aqui ele está sendo tratado como um custo direto, porque nós temos como mensurar, como medir quanto cada máquina consumiu de energia elétrica durante o ciclo produtivo para cada um daqueles itens. Então, nos nossos exemplos aqui, teremos exatamente esses três itens como custos diretos: matéria-prima, mão de obra direta e a energia elétrica direta das bancadas. Vamos a eles. Nossa primeira etapa é a apuração do custo unitário de matéria-prima. Precisamos saber exatamente qual foi a quantidade de matéria-prima consumida por cada item e, além disso, quanto que nós pagamos por ela. E aqui vale uma observação muito importante. Quando nós estamos tratando a matéria-prima, o gasto com matéria-prima a ser apropriado a cada um dos itens produzidos é exatamente o valor pago pela matéria-prima
descontar dos tributos recuperáveis, que no caso ICMS, PIS e COFINS, aqueles que, quando eu recebo a nota fiscal, eu fico com um crédito tributário e esse crédito tributário pode ser utilizado no momento posterior para abater o valor que nós pagamos sobre o ICMS, o PIS e COFINS das nossas vendas. Então, se por exemplo eu comprar uma mercadoria, uma matéria-prima, por R$ 100 e nela eu tiver 20% de ICMS, PIS, COFINS ou outros tributos recuperáveis, na verdade, então, o meu custo de matéria-prima será R$ 80. Os R$ 100 que veio na nota fiscal, menos os R$ 20 de crédito tributário que eu poderia utilizar em uma operação posterior. Ok? E é muito importante isso, porque nós temos que ter essa exata distinção na hora de fazermos o cálculo do nosso gasto com matéria-prima. Para o cálculo, o nosso sistema de estoque ele fornece exatamente qual é esse custo unitário. Aliás, cada item pode ter uma unidade de medida diferente, como por exemplo quilos, unidades, peças, litros, etc. Isso é feito no nosso controle de estoque de matéria-prima. E uma informação muito importante que nós precisamos ter é, bom, no momento que eu estou comprando esse produto, eu posso ter um encargo de frete, seguro, etc. Lembre-se que o gasto que eu tiver para adquirir a matéria-prima, ele tem que ser computado no custo da matéria-prima. Por exemplo, o frete para entregar o produto lá do meu fornecedor até o meu estabelecimento. Então, o meu custo de matéria-prima será o valor que eu paguei na matéria-prima, mais o frete, menos os tributos recuperáveis. Vamos ver isso nesse exemplo aqui embaixo e depois nós vamos para o nosso caso concreto. Imagine que a empresa está recebendo a nota fiscal, no caso a DANF, e ela vem junto com a mercadoria com as seguintes informações. Primeiro, o código do produto, isso aqui é uma mera informação para controle de estoque. É aqui que o nosso sistema identifica exatamente quanto cada produto custará para compor o nosso produto final. Eu preciso da descrição do produto, no nosso exemplo, um kit retentor e lâmina. Preciso saber qual é a quantidade que foi adquirida. Lembre-se que a empresa ela adquire um volume de matéria-prima suficiente para a sua produção mensal, mas ela também mantém ali um estoque de segurança. Afinal, eu não tenho certeza se eu vou ter se eu posso fazer uma compra pequena de um dos produtos. Então eu compro e deixo um produto estocado no meu estoque de matéria-prima como estoque de segurança. Bom, nesse caso, o preço unitário foi de R$ 7 para cada unidade adquirida. Multiplicando-se os 7 pelas 20 mil unidades, pagamos R$ 140.000. Pois bem, além disso, pagamos um frete de R$ 7.000, então o nosso custo total da matéria-prima, acrescido do frete, é de R$ 147.000. Poderíamos parar por aqui se nós não tivéssemos a questão dos tributos recuperáveis. Bom, esses tributos, eles aparecem no documento fiscal, no caso da nota fiscal, e na DANF. A base de cálculo aqui, nesse exemplo, é de R$ 147.000 e a incidência foi de 18% dos tributos. Aqui, potencialmente, o ICMS, que representa exatamente R$ 29.400. Esses R$ 29.400 é um crédito tributário que a empresa poderá utilizar posteriormente para abater o ICMS que ele pagará sobre o produto vendido ao cliente, que obviamente será um valor muito maior do que o custo de aquisição. Então, nesse caso, para calcularmos o custo para fins de estoque, temos os 147.000 da aquisição, menos os 29.400, que é o valor do tributo recuperável. Então, nós temos aí um custo de aquisição de R$ 117.600. Se dividirmos pelas 20 mil unidades adquiridas, então podemos dizer que o custo unitário é de R$ 5,88 e não aqueles R$ 7 que foi pago pelo valor da mercadoria. Esse é o valor pago pela mercadoria mais o frete menos os tributos recuperáveis. Pois bem, então quando nós formos agora fazer o cálculo do nosso custo de matéria-prima, nós precisaremos saber exatamente quantos itens, quantos componentes foram consumidos por cada produto que está sendo lançado em nossa ficha de produção.
Tá? No caso, nós temos os nossos três produtos, que é o multiprocessador, o liquidificador e o mini processador, e cada um desses produtos tem a sua ficha técnica, que é o projeto do produto. Nessa ficha técnica, nós sabemos exatamente quanto cada componente é necessário para fabricar o nosso produto final. Imagine uma pizzaria que, quando você for fazer uma pizza, o nosso chefe, o nosso gourmet, ele sabe exatamente quantos gramas de mussarela, quantos gramas de farinha, quantos gramas de rúcula, etc. Esses são os componentes da pizza. No nosso exemplo aqui, são os componentes para se fabricar o multiprocessador, o liquidificador e o mini processador. Agora resta saber quanto custa, por exemplo, um kit retentor, uma embalagem, um kit componente elétrico, um componente acrílico e um componente plástico. Para isso, temos que verificar quanto foi o valor pago na aquisição, mais o frete e menos os tributos recuperáveis. E é isso que nós vamos fazer agora. No quadro abaixo, nós temos então o custo unitário das matérias-primas utilizadas pela empresa. E eu preciso agora que você faça o seguinte cálculo. Veja que a tabela está pré-preenchida, onde nós temos lá, por exemplo, a aquisição do kit retentor e lâmina, 20.000 unidades, similar àquele exemplo que eu mostrei anteriormente. O valor de aquisição foi R$ 7,00, totalizando então R$ 140.000, mais um frete de R$ 7.000. Então, o total com frete foi de R$ 147.000. A questão é, esse é o valor pago, 147 mil, mas eu tenho os tributos recuperáveis, o ICMS, PIS e COFINS, que o valor aí é de 29.400, que ele será utilizado como crédito tributário. Então, o nosso custo para fins de estoque será os R$ 147.000 menos 29.400, que é o valor dos tributos recuperáveis, ou seja, o valor para fins de estoque dessa matéria-prima é de R$ 117.600. Como nós precisamos saber quanto custa uma unidade, basta nós dividirmos 117.600 por 20.000 unidades e encontraremos o custo unitário para fins de estoque dessa matéria-prima. No caso, R$ 5,88. Fazemos o mesmo para a embalagem, 63.000 menos 12.600, que é igual a 50.400. Dividimos 50.400 por 20.000 unidades, temos então R$ 2,52. Ao fazer a mesma coisa para o kit componente elétrico, temos que o valor total com frete é de R$ 420.000, menos o tributo recuperável de 84.000, temos então R$ 336.000. Dividido por 20.000 unidades, temos então um custo unitário de 16.800 unidades. O mesmo acontece para o componente acrílico, para o componente plástico. Então, já sabemos exatamente quanto que é o custo unitário de cada um desses componentes das nossas matérias-primas. Daí, podemos seguir para o passo seguinte e descobrirmos quanto é o custo da matéria-prima para a nossa produção. Desse quadro, temos aí o multiprocessador com cada um dos componentes necessários para a fabricação das 4.000 unidades. Veja que a empresa produziu, naquele período, 4.000 unidades e ele tem que descobrir quanto é o custo unitário de cada uma dessas unidades produzidas. Para isso, eu preciso descobrir quanto foi gasto por cada componente desse produto. Primeiro item, kit retentor e lâmina. Observem aqui que para fabricar o multiprocessador são necessários 2 kits retentor e lâmina. Por isso, a quantidade de kit retentor e lâmina foi de 8.000 unidades, ou seja, 4.000 vezes 2. Agora, quanto custa cada kit retentor e lâmina? Voltando lá na nossa ficha de estoque, nós lembraremos que o custo unitário do kit retentor é de R$ 5,88. Bem, qual é o custo total para essa fabricação com a utilização do kit retentor e lâmina? 8.000 unidades vezes R$ 5,88, ou seja, R$ 47.040. Façamos o mesmo com a embalagem.
a embalagem, o custo unitário é de R$ 2,52, vezes 4.000 unidades, que foi a produção total do período, temos então um custo de R$ 10.080 em embalagens. Façamos o mesmo para o kit retentor elétrico, 16,80, totalizando 67.200. O kit componente acrílico, R$ 8,40, multiplicado por 4.000 unidades, 33.600. O componente plástico, o custo unitário é de R$ 6,72, vezes 4.000 unidades, temos então um custo de R$ 26.880. Bom, já sabemos então quanto foi o custo de cada um desses componentes, agora nós podemos descobrir qual foi o custo total de matéria-prima para a produção de 4.000 unidades. Basta somarmos esses itens e totalizaremos 184.800. Pois bem, para se fabricar 4.000 unidades de multiprocessador, foram gastos 184.800 de matéria-prima. Uma informação muito importante para nós é qual é o custo unitário? Se eu tenho o custo total de 184.800, basta eu dividir por 4.000 unidades e o nosso custo unitário de matéria-prima é de R$ 46,20. Afinal, lembre-se que eu preciso encontrar qual é o custo unitário de produção de cada item. Então, eu tenho sempre que identificar qual é o custo unitário. Basta dividir o total pelo volume produzido. Ok? Então, nosso primeiro item, R$ 46,20 é o custo unitário para se fabricar um multiprocessador. Fazendo o mesmo com o liquidificador, teremos aí, a nossa produção foi de 6.400 unidades, basta novamente pegarmos qual é o custo unitário de cada componente e fazer a multiplicação. Por exemplo, 6.400 unidades de kit retentor e lâmina a R$ 5,88 cada, temos um custo total de R$ 37.632. Embalagem, 6.400 vezes R$ 2,52 é igual a R$ 16.128. O mesmo para o kit componente elétrico, componente acrílico, componente plástico e temos aí então qual foi o nosso custo total de produção. Para se fabricar 6.400 unidades, o custo total de matéria-prima foi R$ 258.048. Dividido por 6.400 unidades produzidas, nosso custo unitário de matéria-prima será de R$ 40,32. Temos, então, o custo unitário de produção do liquidificador. Mesma coisa sendo feita para o mini processador, ao se fabricar 5.600 unidades, cada componente utilizado está listado no quadro abaixo, por exemplo, kit retentor e lâmina, 1 unidade, 5.600 unidades a R$ 5,88 de custo unitário, o total é R$ 32.928. Faço o mesmo para embalagem, kit componente elétrico, componente plástico, o total gasto com matéria-prima para se fabricar 5.600 unidades do mini processador foi R$ 178.752. Para se achar o custo unitário, divide-se os 178.752 por 5.600 unidades produzidas e descobrimos que o nosso custo unitário é de R$ 31,92. Já temos, então, o custo de matéria-prima de produção desses nossos 3 itens. Agora é muito importante nós fazermos uma correlação entre o cálculo que nós estamos elaborando agora, que estamos realizando agora, com a DRE analítica do período que está sendo analisado. Se você buscar lá na DRE analítica ampliada do período zero, você perceberá que eu tenho a informação do custo do produto vendido, que é o custo total do produto vendido. Está aí, por exemplo, o multiprocessador na nossa primeira coluna, o liquidificador na segunda coluna, o multiprocessador foi 297.294,64, o liquidificador 398.599,42, já o mini processador 271.869,56. Mas o mais importante é,
Se verificarmos o valor que está lançado na matéria-prima de cada um desses itens, será exatamente igual o custo que nós acabamos de calcular. Multiprocessador 184.800, o liquidificador 258.048 e o mini processador 178.752. Ele se deu exatamente pela apropriação dos custos de matéria-prima de cada item. Cada item que calcularmos, nós vamos voltar na DRE para verificar se o valor está batendo com aquele que foi previamente calculado. Agora, a informação adicional que nós temos é: sabemos exatamente quanto foi o consumo de cada componente, e isso pode ser muito importante do ponto de vista de redução de custo, porque se eu tiver que fazer uma redução de custo do produto, eu posso entrar dentro de cada componente da matéria-prima e verificar aquele que me traria o maior impacto se ele fosse reduzido. Mas vamos seguir adiante, porque ainda temos os demais custos diretos e o principal, que são os custos indiretos. Pois bem, agora nós precisamos fazer o cálculo da mão de obra direta, ou seja, os recursos humanos que foram utilizados para a fabricação dos nossos produtos no período. E para isso, nós temos que levar em consideração duas informações extremamente importantes. O primeiro, do ponto de vista monetário. Qual é o custo que nós temos com cada um dos funcionários? Lembrando que, além do salário, temos férias, 13º, fundo de garantia, INSS, plano de saúde, demais benefícios, etc. Esse é o consumo monetário que nós temos com cada funcionário dentro de uma empresa. Por outro lado, precisamos balancear isso com a produtividade de cada um desses funcionários. Ou seja, além desse valor monetário que nós temos, qual foi a produtividade? Ou seja, quantos itens ele conseguiu produzir naquele determinado período? Sempre lembrando, muitos funcionários conseguem fazer um produto mais rápido do que outros, porque cada um tem um nível de produtividade que pode ser diferente. Aqui no nosso exemplo, nós vamos utilizar uma produtividade padrão, como se todos os funcionários tivessem o mesmo nível de aptidão, o mesmo grau de conhecimento e conseguissem fabricar o produto no mesmo tempo. Mas isso é só um exemplo. Na prática, o que nós acabamos tendo é que funcionários podem ser muito mais produtivos, muito mais rápido do que outros, e isso tem que ser levado em consideração na hora de fazermos o cálculo. A nossa segunda etapa, que é a apuração do custo unitário da mão de obra direta, nós precisamos levar em consideração todos os gastos que foram despendidos com o funcionário, mas precisamos de uma informação muito importante: qual é o tempo necessário à produção total no período? Ou seja, a empresa precisa fazer um estudo de tempos e movimentos para saber exatamente quanto que é o tempo necessário para que eu fabrique cada um dos meus produtos. E isso é feito por meio de um estudo de tempos e movimentos. Normalmente, o pessoal de engenharia de produção acompanham a produção durante um determinado período e fazem ali uma análise, um estudo de tempo de produção. Ou seja, cada etapa do ciclo produtivo, quanto tempo eu acabei gastando ou quanto tempo eu tive despendido para cada item produzido. E aí, feito isso, eu preciso comparar com o custo do salário mais encargos que são fornecidos pela área de administração de pessoal. Nesse quadro, o que nós temos é exatamente o tempo necessário para a fabricação de cada um desses itens no período. Temos, por exemplo, o nosso custo, o nosso ciclo produtivo para a fabricação do multiprocessador, do liquidificador e do mini processador. Nós temos aí que para eu fabricar um multiprocessador são necessários 22 minutos e 12 segundos, ou seja, 1 minuto e 12 segundos para receber os insumos, 8 minutos e 10 segundos para montar o motor elétrico, 6 minutos e 10 segundos para montar os componentes plásticos, 2 minutos e 10 segundos para testar o funcionamento, 3 minutos e 20 segundos para embalar, 1 minuto e 10 segundos para enviar o produto acabado. Ou seja, o tempo de produção por unidade de multiprocessador é de 22 minutos e 12 segundos. Esse é o tempo total necessário para a fabricação de uma unidade. Como nós vamos trabalhar isso com hora-aula, com hora-homem, agora nós precisamos fazer a seguinte conversão.
né? 22 minutos e 12 segundos correspondem a exatamente 0,37 horas. Ok? 0,37 horas, porque eu vou multiplicar depois por o salário de 1 hora, 2 horas ou 3 horas, que é o quanto pagamos para um funcionário. Agora, o que nós precisamos saber é, se eu gasto 0,37 horas para fabricar um multiprocessador, qual será o tempo necessário para eu fabricar 4.000 multiprocessadores? O tempo necessário será de 1.480 horas. Basta multiplicar 4.000 vezes 0,37. Então, o tempo necessário para a fabricação das 4.000 unidades de multiprocessador será exatamente 1.480 horas. Olhando o tempo de produção para o liquidificador, que foi receber insumos 1 minuto e 12 segundos, montar o motor elétrico 6 minutos e 17 segundos, montar o componente plástico 4 minutos e 15 segundos, testar o funcionamento 2 minutos e 10 segundos, embalar 2 minutos e 20 segundos, enviar o produto acabado 1 minuto e 10 segundos, temos um tempo de produção de 17 minutos e 40 segundos. Ou seja, 0,29 horas. Bem, se eu demoro 0,29 horas para fabricar um liquidificador, quanto tempo demorarei para fabricar 6.400 liquidificadores? Feita a multiplicação, eu demorarei 1.856 horas. Vejo que eu demoro mais tempo para fabricar o liquidificador, exatamente porque eu tenho uma quantidade maior. Embora ele tenha um tempo unitário menor, mas eu tive nesse período uma produção maior de liquidificador. Os 1.856 horas já refletem essa equação. O miniprocessador, também temos o tempo de produção de cada tarefa, cada atividade, que totaliza-se 13 minutos e 20 segundos, ou seja, 0,22 horas. E com isso, nós podemos fazer o cálculo de, se eu demoro 0,22 horas para fabricar um multiprocessador, quanto tempo demoraremos para a fabricação de 5.600 unidades? Feita a multiplicação, eu demoro 1.232 horas. Aqui vale uma observação muito importante. Qual é o produto que dá menos trabalho? Ou seja, qual é o produto que eu demando um tempo menor para fabricá-lo? Em gasto unitário, eu diria que o miniprocessador, porque eu demoro 0,22 horas, 13 minutos e 20 segundos. Já o multiprocessador, que é o produto mais complexo, mais demorado, eu demoro quase o dobro disso, ou seja, 22 minutos e 12 segundos. O tempo de produção de 0,37 horas. Isso é importante porque se lá na frente, quando formos escolher o critério de rateio dos custos indiretos, se eu levasse em consideração que eu vou utilizar o critério de rateio como a quantidade produzida no período, eu estaria sendo injusto com o miniprocessador, porque o miniprocessador, por ter um tempo menor de produção, uma complexidade menor de produção, ele provavelmente utiliza muito menos dos recursos indiretos da fábrica. Então, na maioria das vezes, rateio pela quantidade produzida pode ser um item, um critério de rateio não muito correto. O ideal, por exemplo, seria utilizarmos o tempo necessário à produção, ou seja, ao fazermos o rateio, em vez de fazermos o rateio pela quantidade produzida no período, fazemos pelo tempo necessário à produção. Dessa forma, o liquidificador, que foi o produto que mais deu trabalho para a empresa, porque utilizou 1.856 horas da fábrica, ele acabará levando um custo indireto em maior proporção. Já o miniprocessador, com 1.232 horas, ele receberá uma carga menor de custos indiretos de fabricação por meio do rateio. Mas isso nós veremos no momento oportuno, o momento do rateio dos custos indiretos. O principal agora é, para eu fabricar esses 3 produtos no período, nós precisaremos de 4.566 horas. E agora nós precisamos saber se nós temos esses recursos disponíveis na fábrica. Quantas horas o nosso pessoal trabalha na fábrica? Lembre-se que eu preciso de 4.568 horas de mão de obra direta para a fabricação desse produto. Bom, a capacidade produtiva da fábrica pode ser mensurada principalmente pela quantidade que eu tenho de funcionários,
certo? E apenas lembrando, nós temos aí os nossos funcionários que trabalham em média 180 horas por mês. Lembre-se, nós temos aí a questão dos feriados, nós temos aí a questão do que o funcionário trabalha de segunda a sexta ou de segunda a sábado, mas fazendo uma jornada de 44 horas semanais, descontados eventuais feriados que nós temos, trabalharemos com uma média de 180 horas produtivas no mês. Lembrando que o nosso caso aqui é uma produção no trimestre, então 180 horas vezes 3. No trimestre, cada funcionário tem 540 horas produtivas. Agora, quantos funcionários temos na fábrica? Temos 10 funcionários. Então, esses 10 operários multiplicados por 540 horas produtivas, isso nos dá a capacidade produtiva da fábrica, ou seja, a capacidade produtiva mensurada em horas são de 5.400 horas, medida por capacidade de cada funcionário multiplicado pela minha carga horária total. Eu tenho disponível para produção 5.400 horas em um trimestre. Bom, nós poderíamos ter medido isso pela capacidade produtiva em unidades de produção. Quantos liquidificadores, quanto multiprocessadores e quanto miniprocessadores. Mas aí nós nos esbarraríamos em uma seguinte questão. Bom, se eu fabricar só miniprocessador, minha capacidade produtiva aumenta, porque o tempo do miniprocessador, o tempo unitário do miniprocessador é quase a metade do que é o multiprocessador. Então, o meu volume de produção para multiprocessador será menor do que o miniprocessador por conta do tempo unitário de produção. Exatamente por isso, a melhor forma de mensurarmos a nossa capacidade produtiva pode ser por meio do tempo disponível para a produção, essas 5.400 horas, que é o que nós utilizaremos aqui no nosso cálculo e no nosso exemplo. Vale aqui lembrar que se a empresa tiver uma produção maior do que essas 5.400 horas, ele talvez tenha que contratar o 11º funcionário, ou então ele tem uma flexibilidade muito importante e muito interessante. Eu posso ampliar a capacidade produtiva por meio de horas extras. Isso é muito importante, porque na maioria das vezes, como nós temos o problema da sazonalidade da produção, quando eu coloco uma hora extra a mais, a minha capacidade produtiva aumenta em 13%, aumentando de 5.400 para 6.102 horas. E se eu precisar mais ainda, porque a produção está muito ampliada, eu posso trabalhar com 2 horas extras por dia. Com isso, a minha capacidade produtiva aumenta em 26%. Ou seja, com os mesmos 10 funcionários, eu posso ter disponível 6.804 horas. Aqui vale só um contraponto que nós temos que levar em consideração. A hora extra, ela traz um adicional que muitas vezes pode chegar a ser 100% da hora normal. Agora, o detalhe e a grande vantagem é eu tenho um custo maior com essa hora extra, mas eu tenho a grande vantagem da flexibilidade que, se no momento seguinte a minha produção cair, basta eu retirar as 2 horas extras ou a 1 hora extra e voltar à minha hora convencional, sem precisar demitir alguém e sem precisar fazer nenhuma restrição produtiva. Lembre-se, antes de contratar alguém, avalie se a melhor possibilidade não é a adoção de 1 hora extra ou de 2 horas extras. E se o sindicato permitir, a melhor estratégia é a utilização de banco de horas. Muito bem, para o nosso cálculo, vamos levar aqui em consideração salário médio mensal por funcionário de 1.430, e isso dividido por 220 horas por mês, nós temos aí um custo unitário de R$ 6,50. O funcionário recebe, então, R$ 6,50 por hora trabalhada. E, além disso, nós temos um encargo social, nesse nosso exemplo dessa empresa, de 96%, que corresponde a INSS, Fundo de Garantia, férias, 13º, adicional de férias e todos os itens que compõem os encargos e benefícios sociais do funcionário. Por isso que, na maioria das vezes, nós dizemos que um funcionário recebe por 1, mas nos custa 2, porque nós temos esses encargos sociais. Na hora de calcularmos o custo,
não se esqueçam, o custo total por hora é de R$ 6,50 mais R$ 6,24, ou seja, R$ 2,74. Como temos 10 funcionários, o nosso salário total será de R$ 14.300. Nosso tempo disponível por mês, igual nós já havíamos conversado, 180 por mês, 540 no trimestre, tempo disponível total de mão de obra, 5.400 horas. Agora, será que nossa empresa está com ociosidade? Para isso, basta eu confrontar as 5.400 horas disponíveis com o meu volume de horas necessários para a produção desse nosso volume de produção. E aí, então, chegaremos à conclusão que eu tenho de horas ociosas 832 horas. Essas 832 horas representam a nossa capacidade ociosa, que talvez em um momento seguinte nós podemos utilizá-la para a produção de novos produtos. E se eu quiser calcular o percentual de ociosidade, basta eu dividir 832 por 5.400, que é o meu tempo total, minha capacidade total de produção, e eu tenho aí 15,41%. O percentual de ociosidade da minha fábrica é de 15,41%. É até um índice razoavelmente baixo, considerando que algumas indústrias chegam a trabalhar com mais de 40% de ociosidade quando ele está em período de baixa produção. Aqui nesse quadro, o cálculo que foi feito fica um pouco mais evidente. Basta vermos aí, então, que eu tenho 4.568 horas, que é o meu tempo necessário de produção, e a diferença dos 4.568 horas para minhas 5.400 horas disponíveis, chegamos lá ao nosso volume de ociosidade. Agora, para o nosso cálculo, nós precisamos saber que eu preciso de 1.480 horas de mão de obra direta. O meu tempo, o meu custo por homem-hora é de R$ 12,74. Então, o meu custo total de mão de obra direta para o multiprocessador será 1.480 horas vezes R$ 12,74, ou seja, R$ 18.855,20. Feito isso, faço o mesmo com o liquidificador, 1.856 horas vezes R$ 12,74, meu custo é R$ 23.645,44 para a produção desses nossos liquidificadores. Já o mini processador, eu tenho a necessidade de 1.232 horas a R$ 12,74, isso nos custará R$ 15.695,68. Dessa forma, nós podemos dizer que para fabricar esses nossos 16 mil produtos no total, eu gastaria de mão de obra direta R$ 58.196,32. Agora, eu preciso saber quanto é o meu custo unitário de mão de obra direta. Do multiprocessador, basta eu pegar os 18.855,20 dividido por 4.000 unidades produzidas, meu custo unitário é de R$ 4,72. Faço o mesmo com o liquidificador, meu custo unitário R$ 3,70. Faço o mesmo com o mini processador, meu custo unitário será R$ 2,81. Com isso, sabemos exatamente quanto custa cada unidade produzida em mão de obra direta. E quanto nos custa as horas ociosas? Bom, já que temos 868 horas ociosas, basta eu multiplicar 832 horas ociosas, basta eu multiplicar por R$ 12,74, que é o meu custo por homem-hora, e eu terei um custo de R$ 10.599,68. Esse valor eu terei que lançar nos meus custos indiretos de fabricação, porque eu não sei exatamente quanto é a ociosidade produto por produto. Então, essas horas ociosas, elas não podem ser tratadas como mão de obra direta, e sim como horas ociosas em custo indireto de fabricação.
Aqui novamente temos aquela nossa DRE analítica, onde nós temos o custo total dos produtos vendidos, mas nós temos aqui o detalhamento de cada um dos custos necessários para essa fabricação. A matéria-prima já havia sido calculada, agora nós precisamos ter certeza que o cálculo que nós fizemos está certo. Como nós estamos tratando da mão de obra direta, basta eu verificar que o cálculo que nós fizemos deu exatamente 18.855,20 para o multiprocessador, 23.645,44 para o liquidificador, 15.695,68 para o mini processador. Com isso, o nosso gasto foi de R$ 58.196,32, exatamente o valor que nós calculamos nos slides anteriores. Aqui vale uma observação importante, aquela ociosidade de operadores que nós havíamos calculado está aqui naquela última linha do nosso custo de produção, porque se trata de um custo indireto que deverá ser rateado aos produtos. Ele está aqui, mas nós precisaremos tratá-lo oportunamente como um custo indireto de fabricação. Agora vamos ao nosso último item de custo direto, que é a alocação da energia elétrica. Vale lembrar que a energia elétrica da nossa fábrica ela é dividida entre custo direto e custo indireto. Aquele item que nós temos como calcular e apropriar a cada produto fabricado, nós tratamos como custo direto. No caso, o consumo de energia de cada uma das máquinas. Porém, temos energia elétrica do resto da fábrica, da energia elétrica geral, a energia elétrica do banheiro, a energia elétrica das outras áreas produtivas, que no exemplo serão tratados como custo indireto de fabricação sujeito a algum critério de rateio. Pois bem, nessa nossa terceira etapa de apuração do custo unitário da energia elétrica direta, nós precisamos saber exatamente quanto é o consumo de quilowatts de cada uma das máquinas. Para isso, o nosso pessoal de engenharia faz lá um estudo de consumo de energia ou então instala um medidor de energia elétrica em cada máquina para saber exatamente quanto é o consumo de energia elétrica da máquina por hora. No nosso exemplo, ele será utilizado pela multiplicação de 6,5 kWh. Então, cada hora que essa máquina fica ligada, ela consome 6,5 kWh. Esse é o consumo de kWh dessa nossa máquina durante o período. Vamos ver isso no nosso quadro resumo. Vejam aí que para eu fabricar um multiprocessador, eu gasto 1.480 horas de produção. O liquidificador, 1.856 horas, o mini processador, 1.232 horas. A máquina ficará ligada durante esse período para cada um dos produtos. Eu preciso saber, então, qual é o consumo de quilowatts-hora. Basta eu multiplicar 1.480 horas do multiprocessador por 6,5 e eu descobrirei quanto é o consumo de quilowatts-hora para o multiprocessador. No caso, 9.620 kWh. Faço o mesmo com o liquidificador, ou seja, multiplicando 1.856 horas por 6,5 kW, que é o consumo da máquina por hora, e eu terei 12.064 kWh. Faço o mesmo com o mini processador, 1.232 horas, multiplicado por 6,5 kW, o consumo de quilowatts foi 8.008 kW. Pois bem, já sei o consumo de energia. Agora eu preciso saber o seguinte: quanto custa um kWh? Quanto que a companhia de energia nos cobra pelo consumo de kWh? Aqui no nosso exemplo, bandeira verde, 30 centavos de por kWh. O meu custo total de energia, então, será 9.620 kW vezes 30 centavos. Multiprocessador, então, R$ 2.886 de consumo de energia elétrica. Liquidificador, 3.619,20. Mini processador, 2.402,40. Esse, então, é o nosso consumo total de energia elétrica para essa fabricação no período, R$ 8.907,60. Novamente, precisamos calcular o custo unitário. Para isso, basta dividir
o custo total de energia pela quantidade produzida. Multiprocessador, R$ 2.886 por 4.000 unidades produzidas, custo unitário de 73 centavos. Liquidificador, um custo unitário de 57 centavos. E o mini processador, um custo unitário de 43 centavos. Vejam que a energia elétrica direta é o nosso menor custo de produção. Para termos certeza que o cálculo está correto, novamente vamos recorrer à nossa DRE analítica e vamos ver quanto que foi lançado de energia elétrica direta no período. Vejam aí, o valor está exatamente igual ao que nós calculamos, sendo R$ 2.886 para o multiprocessador, R$ 3.619,20 para o liquidificador e R$ 2.402,40 para o mini processador. Conferido? Muito bem. Vamos agora para a parte mais complexa, mais complicada, que é o rateio dos custos indiretos de fabricação. Os custos indiretos de fabricação em uma fábrica são chamados gastos gerais, que são aqueles que nós não conseguimos fazer uma apropriação objetiva e apropriada de cada um dos itens consumidos por cada produto. Como exemplo, temos as horas ociosas da produção, supervisão, planejamento e controle da produção, controle de qualidade, os gastos com estocagem, depreciação das máquinas, depreciação do depósito, depreciação dos veículos, energia elétrica indireta, manutenção de máquinas, treinamento de pessoal, etc. Todos esses gastos são considerados indiretos porque eu não sei exatamente quanto foi o consumo desses recursos por cada um dos produtos produzidos. Então, eu serei obrigado a utilizar um critério de rateio, que é o que nós vamos ver logo na sequência. Para a apuração do custo indireto de fabricação unitário, nós precisamos primeiro levar em consideração quais são os critérios de rateios adotados pela empresa. Vale lembrar que cada empresa acaba adotando um critério de rateio de acordo com as especificidades do seu ciclo produtivo. Para isso, são feitos vários estudos, uma análise detalhada do ciclo de produção e aí elege-se quais são os critérios mais adequados para esse cálculo. E lembre-se, todo critério de rateio carrega consigo um conjunto de subjetividade, porque caso contrário, eu os trataria como custo direto. Se eu tivesse certeza quanto foi o consumo de cada unidade, de cada item que eu produzi, eu não os trataria como custo indireto. Se é custo indireto, eu tenho subjetividade no cálculo. Resta saber se eu estou utilizando o critério mais adequado ou não. Aqui no nosso exemplo, nós vamos utilizar 4 critérios distintos, mas cada uma das empresas pode utilizar critérios muito mais sofisticados e muito mais detalhados. Vejam aí que os custos indiretos de fabricação da nossa empresa totalizam no período R$ 279.059,68, sendo que o maior desses gastos é a remuneração da mão de obra indireta, que totaliza R$ 217.560. Depois temos ali, por exemplo, o nosso gasto com ociosidade, depreciação do prédio, etc. Resta saber qual o critério mais apropriado para cada um desses itens. Aqui no nosso exemplo, como eu já trarei o cálculo para vocês, nós teremos o seguinte tratamento. O critério de rateio para a mão de obra indireta será o tempo de produção de mão de obra direta. Parte do princípio que, ao mesmo tempo que eu estive produzindo, que eu tive de mão de obra direta a cada produto, por consequência, devo estar utilizando numa proporção similar à minha mão de obra indireta. Não é exatamente, vamos dizer, o tempo exato, mas como eu tenho que escolher um critério, o critério mais apropriado para esse da mão de obra indireta é a proporção do tempo de produção de mão de obra direta. Aliás, vou utilizar também para a depreciação do prédio da fábrica de R$ 10.000, também o tempo de produção de mão de obra direta. Outros gastos eventuais de R$ 9.000, também o tempo de produção de mão de obra direta.
A ociosidade dos operadores, de 10.599,68, o critério de rateio também será o tempo de produção de mão de obra direta. Agora, para a energia elétrica indireta das máquinas, utilizaremos o tempo de máquina. Materiais de manutenção de R$ 8.000, também o tempo de máquina. Depreciação das máquinas, também o tempo de máquina, nosso segundo critério de rateio. Mas vamos utilizar outro critério de rateio para os treinamentos. Por exemplo, a participação no faturamento. O produto que tem um faturamento maior, vamos partir do princípio que ele ajudará a custear mais os nossos treinamentos do funcionário da fábrica. O último item, para a depreciação do depósito, de R$ 900, utilizaremos como critério de rateio a quantidade produzida. Partiremos do princípio que o produto que teve uma produção maior, uma quantidade maior produzida, deverá pagar mais pela depreciação do depósito, onde esses produtos estão estocados. Vamos ver como é que isso se dará na prática no nosso quadro de preenchimento do custo indireto de fabricação? Vamos lá. Aqui, para facilitar, nós já temos um quadro com os fatores de rateio, os critérios de rateio. E lembre-se, uma informação bem importante e que você não deve esquecer nunca. Sempre que estamos tratando um critério de rateio, é fundamental que nós façamos uma razão e proporção, uma regra de 3. Eu preciso saber exatamente, por exemplo, quantos por cento um multiprocessador representa do meu consumo total, do meu rateio total. Para isso, vamos ver aí o tempo total de mão de obra, o tempo de produção. Primeira coisa que eu devo fazer, o multiprocessador gastou 1.480 horas para ser produzido, de um total de 4.568 horas, que é o tempo total da fábrica. Fazendo aqui uma regra de 3, 1.480 dividido por 4.568, isso representa 32,40% do meu percentual total. Fazendo o mesmo com o liquidificador, que utilizou 1.856 horas de mão de obra direta, 1.856 dividido por 4.568, 40,63%. Fazendo o mesmo com o mini processador, que foram as 1.232 horas, dividido por 4.568, tenho então que ele participou com 26,97% do meu tempo total de produção. Lembre-se sempre que numa regra de 3, o total tem que totalizar 100%. 32,40 mais 40,63 mais 26,97. Agora eu vou utilizar esses critérios para poder fazer o rateio de cada um dos itens. Já no caso do tempo da máquina, eu tenho aqui uma apropriação um pouco diferente. 33,07%, 41,68% e 25,95%. Se eu utilizar a quantidade produzida, eu tenho um multiprocessador com 25%, liquidificador com 40% e o mini processador com 35%. Por último, a participação no faturamento, que também me dá uma proporção diferente. Esse é exatamente a questão básica do custeio por absorção. Dependendo do critério de rateio utilizado, eu vou fazer com que o gasto de um item seja maior para um outro, para aquele item que foi consumido. Então, por exemplo, se eu utilizar a quantidade produzida como critério de rateio, o principal produto que receberá uma carga maior será o liquidificador, com 40%. Já o multiprocessador, apenas 25%. Porém, se eu utilizar a participação no faturamento, o item que terá um peso maior será o liquidificador e depois o multiprocessador. Se eu utilizo o tempo de produção de mão de obra direta, vejamos que o liquidificador tem uma participação maior, com 40,63, porém o multiprocessador levará 32,40. Obviamente, muda-se o critério, muda-se a distribuição percentual de cada item. Mas vamos ver isso no nosso quadro geral do custo indireto de fabricação. Vejam aqui, você tem já o quadro preenchido. Para eu chegar a esses valores, foi necessário, no caso da remuneração da mão de obra indireta, de 217.560, utilizar o critério de rateio definido no enunciado, que é tempo de mão de obra direta.
o tempo de mão de obra direta é de 32,40%, ou seja, 217.560 vezes 32,40% é igual a 70.489,44. Para fazer o rateio para o liquidificador, eu preciso saber qual é o percentual que eu utilizei de tempo de mão de obra direta. Olhando lá no quadro de distribuição, eu verei que é 40,63%. Então, basta fazer 217.560 vezes 40,63 e eu tenho aí 88.394,63. Faço o mesmo lá com o nosso mini processador, aquele que utilizou 26,97 do tempo de mão de obra direta da fábrica, e eu tenho 217.560 vezes 26,97, 58.675,94. Vale observar que o liquidificador teve uma carga maior porque ele teve um volume de produção maior equacionado pelo seu tempo de produção. Ele usou mais tempo da fábrica. Em segundo, vem aí o multiprocessador, que embora não tenha um volume de produção tão alto, mas ele tem um tempo unitário de produção elevado. Por isso, ele levou 32,40%. O importante é que a soma desses três tem que dar os 217.560. Faço o mesmo para cada item aí da nossa tabela: energia elétrica, treinamentos, materiais de manutenção, depreciação, depreciação do depósito e todos esses gastos. E eu terei então que, do total de custos indiretos de fabricação, que era 279.059,68, o multiprocessador receberá R$ 90.753,44 de rateio do custo indireto de fabricação. Já o liquidificador, R$ 113.286,78. O mini processador, R$ 75.019,48. Lembrando que eu preciso saber qual é o meu custo unitário de produção. Para isso, basta eu dividir esses valores totais pelo volume total de produção. Multiprocessador, por exemplo, 90.753,44, dividido por 4.000 unidades, o custo indireto unitário é R$ 22,69, o liquidificador é R$ 17,70 e o mini processador R$ 13,40. Com isso, nós já sabemos exatamente quanto que é o custo direto de produção e o custo indireto de produção. Para termos certeza, posso olhar novamente a nossa DRE analítica e, ao observarmos o volume total que temos aí de custos indiretos de fabricação, identificaremos exatamente os valores que nós calculamos pelo rateio, ou seja, saberemos exatamente de onde vieram esses valores que estavam na nossa DRE, a apropriação dos custos diretos e o rateio dos custos indiretos de fabricação. Já temos com isso condições de achar o nosso custo unitário de produção de cada item, conjugando o custo direto e o custo indireto. Pois bem, é exatamente isso que precisamos fazer nesse nosso último quadro. Basta eu verificar em cada cálculo que nós fizemos quanto foi o custo da matéria-prima. Vou lá na nossa planilha e pego o custo da matéria-prima, no caso, no multiprocessador, R$ 46,20, o custo da mão de obra direta, R$ 4,72, o custo da energia elétrica, R$ 0,73. Ou seja, o nosso custo direto unitário é R$ 51,65, que é a soma desses três itens, mais o custo indireto de fabricação de R$ 22,69, que foi calculado no quadro anterior. Temos o nosso custo unitário de produção do multiprocessador, que é de R$ 74,34. Já o liquidificador tem um custo unitário de produção de R$ 62,29. É a soma do custo direto mais o custo indireto, enquanto o mini processador foi R$ 48,56 da soma do custo direto mais o custo indireto de fabricação. Outro detalhe importante que precisa ser observado, que ao preenchermos essa análise vertical, esse percentual, a única coisa que nós estamos fazendo é
quanto que a matéria-prima representa do meu custo unitário de produção? Já que a minha matéria-prima no multiprocessador é de R$ 46,20, se eu fizer uma regra de 3, razão e proporção, 46,20 dividido por 74,34 vezes 100, a matéria-prima representa 62,15% do meu custo unitário de produção. A mão de obra, por outro lado, representa 6,35% do meu custo unitário de produção. Aqui é bom observar que nos três produtos, o item de maior representatividade dentro da minha estrutura de custo é a matéria-prima, que representa, em média, 65% do nosso custo de produção. Se a empresa tiver que adotar alguma medida para redução de custos, a primeira análise que ele precisa fazer é qual é o item de maior representatividade. No nosso exemplo, a matéria-prima é o item de maior representatividade. Qualquer esforço que eu tiver para negociação com o fornecedor, o impacto será muito maior dentro do nosso custo de produção. Por fim, esse valor, 74,34 do multiprocessador e dos demais itens, cada um com seu respectivo custo, é o que irá compor o nosso estoque de produtos acabados no nosso arquivo circulante e ele será baixado no momento da venda de cada um dos produtos. O que é importante é que esse cálculo é um cálculo minucioso e extremamente objetivo, porque ele é sujeito à auditoria e sujeito à fiscalização, certo? Pelos fiscais da Receita Estadual e Receita Federal, porque a empresa não pode fazer algum tipo de manipulação para manipular o pagamento dos seus tributos. Esse é um cálculo que tem que ser feito de forma minuciosa e adequada pela contabilidade da empresa.